TikTok nessa hora. André Luiz Nunes, de Goiânia, Goiás, com vocês, sempre com vocês, nessa rede social, e fazendo transmissão da palavra, né? Da palavra original, né? Que é a última coisa que estava faltando antes do Shaluf de sermos arrebatados, né? No hebraico é Shaluf. No grego, arrebatamento é harpazo. E no latim, língua morta da Igreja Católica Romana, é raptus. Sempre melhor o hebraico, né? Sempre prefira o hebraico, né? Shaluf, do que o grego harpazo, do que o latim, língua morta italiana da Igreja Católica Romana, né? Raptus. E por que preferi o hebraico? Porque Yehoanã, que se chama de João, o Achali, apóstolo Yehoanã, não tem J no hebraico. É tudo falso. O nome Jesus é falso. O nome João é falso. Tudo com J é falso. Joaquim é falso. Jeroboão é falso. Josafá é falso. Todo nome com a letra J é um nome falso. A começar do nome mais famoso na internet hoje, né? Que é o nome de Jesus. Que no italiano, latim, língua morta da Igreja Católica, significa Jesus. Como o J é falso, não existe nas 22 letras do hebraico, vai sobrar o Zuz, Jesus. Zuz no latim é suíno, porco. Você fala Jesus. Os falsos pregadores, teólogos, PhD dizem que Jesus é a mesma coisa de Yeshua. É falso, gente. Eu tenho aqui o SoundForge. Eu vou fazer aqui o mapinha da voz sonora aqui no meu notebook e vou mostrar para vocês o mapa da voz sonora. E quando eu falo, a voz é a expressão do meu ser, né? E quando eu falo no SoundForge, ele cria um mapa da voz. Você vai ver que o desenho da voz Jesus é um, e o desenho da voz, o mapa gráfico da voz sonora, e Yehoshua é outro. Não é o mesmo desenho, não é a mesma tonalidade, não é as mesmas palavras. Não seja enganado. O hebraico não tem J, nem para Jerusalém, nem para Benjamim, é Benamim, né? É Yerushalayim, né? Não tem J, é a maior mentira do mundo. Dizer que o nome de Jesus é o nome de Deus. Satanás está por trás disso aí, quer dizer porco, suíno no latim, italiano, língua morta, quer dizer cavalo. No hebraico, né? Jesus, não tem J, Jesus é cavalo. Então você está seguindo Deus cavalo no hebraico ou Deus porco, né? O judeu não come carne de porco, nem os muçulmanos. Profeta Moshe, Moisés,
na Torá, 603 mandamentos, e Mohammed, né? No Alcorão, Maomé também proibiu. Os dois proibiu comer carne de cedro, né? No espanhol, de porco, né? Agora, Moisés é um profeta verdadeiro, Mohammed não, Maomé não. O Alcorão é um plágio da Bíblia. É uma cópia falsa das Escrituras, né? Melhor ir pelas Escrituras, porém as Escrituras têm um problema, né? De tradutores, versões, traduções. O que você tem em mãos, o que eu tenho em mãos aqui, não é a verdadeira Escritura. Porque o nome Jesus, cedro no espanhol, porco, suíno, aparece mais de 600 vezes no Novo Testamento. E nas escrituras originais não tem J, não tem Jesus. Quem quer ser enganado, que seja enganado. Quem não quer ser enganado, que abra os olhos, né? Porque não é a fé, fé é latim. É emunar no hebraico, né? Crer e confiar no Criador, ser fiel ao Criador. Não é igreja, latim, eclésia no grego, é keilá, comunidade, né? No hebraico, né? Então, a emuná vem pelo ouvir a pregação da palavra do Mashiach. Não é nem Cristo. Cristo é grego, da Grécia, né? É a tradução dos gregos da Septuaginta, né? Chamar a palavra ungido de Cristo. E o judeu, o Ihudim, o hebreu, o israelense não fala Cristo, ele fala Mashiach. Eles falam Mashiach, estão esperando Mashiach, estão esperando Cristo, com a tradução grega. De onde que a Grécia, na Europa, iria trazer, ou trouxe, ou vai trazer o ungido. Embora a Bíblia fale, Apocalipse 13, versículo 2, que a besta muçulmana, islâmica, né, com boca e mandíbula de leão, primeiro animal, Babilônia, pés de urso, aí é o Irã, a Pérsia, aparência de leopardo, aí é a Grécia, mas não fala que a besta tem dentes de ferro, unhas de bronze, como era o quarto animal em Daniel capítulo 7, que isso aí não existe mais. Isso aí eram os Césares, os imperadores Césares romanos, Cláudio, Tibério, né, César, do tempo de Yehoshua Mashiach, Júlio César, Adriano, né, que mudou o nome de Jerusalém para Hélia Capitolina, de Judéia para Filistéia, depois cambiou, mudou para a Palestina, que construiu o templo de Júpiter, o maior deus de Roma, do panteão lá de Roma, do templo dos deuses de Roma, em cima das ruínas do Beit HaMikdash, lá no Monte Sião, no Monte Moriá, e expulsou os judeus da Judéia, de Jerusalém, no ano 132. Esse quarto animal aí, com dentes de ferro, unhas de bronze, não existe mais. Durou 1411 anos, né? O Império Otomano, o Turco Otomano do Islã derrotou Constantino IX, lá em Constantinopla, atual Istambul, né? Depois o Império Britânico na Primeira Guerra Mundial, que durou 400 anos, o Otomano 600 anos, o britânico derrotou o Império Otomano, muçulmano, da Turquia. E aí o George Washington derrotou a Grã-Bretanha em 1776 na guerra pela independência dos Estados Unidos, né? Ele recebeu a ajuda dos franceses. Soldados franceses vieram ajudar as 13 colônias da América do Norte com George Washington. E os Estados Unidos alcançou a independência. Agora, esse ano de 2026, os Estados Unidos faz 250 anos, né, de império, de independência de império. E os Estados Unidos deve ser destruído
deve ir à bancarrota, né? Deve se dissolver. E as pessoas dizem, o próximo império é o chinês. Vai durar 1000 e tantos anos. Gente, desde Roma, Constantino IX, né, que é uma perna do Império Romano no Oriente, né, Constantinopla, que havia a perna do Império Romano no Ocidente, em Roma, na Europa. Não sei se é Rômulo IV, os visigotos lá, os germanos, os bárbaros, destruíram essa perna de Roma, aí da Europa, não sei se foi no ano 400 e tanto, mas a Roma lá que o Constantino, o Grande, né, se desloca da Europa para o Oriente e acha uma cidade com 7 colinas, igualzinho o Vaticano em Roma. Istambul, a antiga Constantinopla. E ele cria lá outra perna, né? Era o reino de Roma se dividindo em 2, né? Uma perna no Ocidente e uma perna no Oriente. O problema é que a Roma de Constantinopla, que hoje é Istambul, se tornou muçulmana. Vá ver as 7 colinas, montanhas de Istambul, cada uma tem uma mesquita. Vá ver a igreja de Santa Sofia, a primeira igreja cristã no mundo, aquela qual Constantino sonhou com a cruz e colocou a cruz para enganar os cristãos, a cristandade, o cristianismo, em cima da torre de Santa Sofia. Hoje ela é uma mesquita do Islã, a Régia Sofia, né? Ou seja, o Islã engoliu o cristianismo. E é do Islã que vem a besta. Por isso que eu estou dizendo que aí em Apocalipse 13 não tem que a besta híbrida, a besta muçulmana, islâmica, fala que ela tem boca e mandíbula de leão, não fala que ela tem asas de águia, como em Daniel 7. Fala que ela tem os pés de urso. Boca e mandíbula de leão é Ninive, Mossul, Iraque. Não Bagdá, mas Ninive, lá, a Torre de Babel, Nimrod, filho de Cush, cuja Cã, na Arca de Noé, é o avô de Nimrod, ou seja, um homem com um DNA de Ninive, a capital da Síria, que sofreu uma chaga mortal, uma ferida mortal. Com esse DNA, esse homem vai aparecer nesse século 21 e vai ser a besta islâmica, um califa, um sultão para um califado, né? O urso tinha 3 costelas na boca no livro de Daniel, capítulo 7. Mas já no Apocalipse, o urso, a Pérsia e o Irã é os pés da besta. A besta tinha pés de urso. Aí diz que o leopardo tinha 4 asas, 4 cabeças, caçando Lisâmico, Seleuco, né, no norte, na Síria, Ptolomeu no sul, no Egito. Os 4 generais de Alexandre o Grande, né? Porque Alexandre Magno não deixou sucessor quando morreu. Porém, no Apocalipse 13, não diz que a besta tem 4 cabeças e 4 asas, como fala em Daniel 7, ou o bode com um chifrão, que é Alexandre o Grande, Javan, Grécia, no capítulo 8 de Daniel, enfrentando o carneiro com 2 chifres, um chifre maior do que o outro, porque a Pérsia era maior do que os medos, né? Como a Pérsia hoje, o Irã tem aí uma média de 5.000 anos, né? Então os Estados Unidos com 250 anos está enfrentando uma Pérsia, o Irã, uma civilização que tem 5.000 anos, a qual Donald Trump ameaçou extinguir, obliterar, destruir uma civilização em uma noite só. Tem como destruir? Tem. Os Estados Unidos tem 5.000 bombas atômicas ou mais, né? Até o Papa Leão entrou na briga, né? Diz que é inaceitável o Trump falar isso. O Trump chamou o Papa Leão de fraco. Agora tá o Trump agora resolveu brigar com o Papa Leão XIV, o Robert Francis Prevost de Chicago,
O Trump diz que o Leão 14 é fraco, ele prefere o irmão do Leão 14 lá, o outro americano, né? O Trump está dizendo que não concorda com... Aí é americano com americano brigando agora, né? Na Casa Branca e o Vaticano, né? Então, aí a besta muçulmana tem boca e mandíbula de leão, mas não fala das asas de águia que foram cortadas, né? Lá em Daniel 7. Tem pés de urso, é o Irã, a Pérsia. Não fala de 3 costelas na boca. Parece um leopardo, a Grécia, a Europa. Não fala de 4 asas e 4 cabeças. Também não fala de dentes de ferro e unhas de bronze. Mas fala que essa besta vai vir com os 10 chifres. Porque Roma, o Império Romano era os dentes de ferro e as unhas de bronze. E Daniel 7 diz que depois dessa besta que moeu tudo, todo o império, né? Roma destruiu os Césares com dentes de ferro e unhas de bronze, mas não fala que a besta muçulmana vai ter dentes de ferro e unhas de bronze. Mas Daniel diz que depois que passasse a quarta besta, da quarta besta viria 10 chifres, que é o BRICS, e os outros 5 chifres, né? Os 10 dedos de barro. Os 10 dedos, né? De barro e ferro, né? Que é os 10 chifres, os 10 dedos da estátua do rei Nabucodonosor, que Daniel viu o sonho e interpretou a cabeça de ouro Babilônia, o Iraque, mas o Iraque, os peitos e braços de prata, a Pérsia, o Irã, a barriga e as coxas de bronze, cobre, a Grécia, e as pernas de ferro, Roma, o ferro. Aí, lá os 10 dedos de barro, 5 de barro e 5 de ferro, aí é os 10 chifres, que para mim é a 7ª cabeça, né, que vai durar pouco tempo. 10 reis, ditadores receberão poder em 1 hora e vão entregar, é profecia, gente. Vão entregar todo o poder à besta do Apocalipse 13:2, islâmica, híbrida, muçulmana, que vem montada num cavalo verdoso, a cor da capa do Alcorão. O cavalo é verdoso, esverdeado, Apocalipse 6:8, o último cavalo que falta, o 4º cavalo. E vem do norte de Israel. Daniel 8, versículo 9, né? E vai crescer para o sul, tomar o Egito. Daniel 11:42. E vai crescer para o oriente, o leste. Vai tomar o Bahrein, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes, Kuwait. Vai tomar tudo, né? Vai tomar o Irã. O Irã está no oriente de Israel, leste de Israel. O Irã é aos pés da besta, gente. É com o Irã que a besta vai se movimentar, gente. O islamismo, o Corão, a religião do Islã do lado xiita. Isso aí vai ser os pés da besta. Nínive, Mossul, hoje no Iraque, de onde saiu o Estado Islâmico, é a boca e a mandíbula da besta. A Grécia, o leopardo é a aparência da besta. Então a besta vai devorar, vai pegar com a mão, vai tomar aquelas terras todinhas ali do Oriente Médio, inclusive Israel. Vai invadir, tomar o país do esplendor, a terra famosa, e vai além de Israel e do Golfo Pérsico, vai tomar a África do Norte, tomará o Egito, e Fute, a Líbia, e Cush, Etiópia, Sudão, se prostrarão aos pés da besta. Diferente do Gog, né? Da guerra do Gog. De Ezequiel 38 e 39, a qual soldados persas do Irã, soldados de Fute, da Líbia, soldados de Cush, Etiópia, Sudão, vão se aliar ao Gog, a Rússia no Mar Morto ali, ao leste de Israel, contra Israel. Mas já a besta, ela não vai precisar de soldados do Irã. O Irã é aos pés da besta.
Os Estados Unidos não vai destruir o Irã, porque ele é os pés da besta muçulmana. Ela vai se movimentar com o islamismo xiita. Porque há uma divisão no Islã. Quem é o sucessor de Mohammed, de Maomé? É Abu Bakr. Aí é 2 bilhões de sunitas árabes que crê nisso. Ou é o imã, genro, primo de Mohammed, Eli. Aí quem segue essa linha do imã Eli é o Irã, os xiitas, né? Eles pregam que o El Mahdi vem do xiismo. Já nasceu, tem 1.200, quase 1.200 anos, está lá perto de Nínive, Mossul, perto de Bagdá. Não vive escondido dentro de uma mesquita, assim diz os xiitas, né? Eu não acredito nisso, que tenha um homem na Terra com que nasceu no ano 885, com quase 1.200 anos. Não. Não, porque o homem que mais viveu na Terra foi Matusalém. 969 anos. Adão viveu 930. Nenhum homem viveu 1.000 anos. É mentira do Islã. E quando os xiitas querem te convencer do El Mahdi, que vai vir lá do Iraque, lá sunita não, xiita, aí eles usam a Bíblia dizendo, o imã Mahdi já está vivo, está sendo alimentado com pão e mel, lá numa mesquita, lá perto de Mossul, no Iraque. Você tem que crer nisso, porque a Bíblia fala que Matusalém teve 969 anos, Adão 930 anos. O que tem um homem está vivo na Terra há 1.200 anos? Há 1.200 anos? Tem muita coisa aí. Não tem condição do homem viver, tá vivo, igual os xiitas dizem, 1.200 anos. Você diz, por quê? Porque Deus ia roubar, não Alá, Akbar, o clemente, Alá, o clemente misericordioso, como chamam os muçulmanos. Eu estou falando de Jeová, o Criador dos céus e da terra. Jeová disse para Adão, em Bereshit, Gênesis 1:26, no dia que você pecar, você vai morrer. Morrerás. Um dia para o Criador é quantos anos? 1.000. Então o Criador disse, você não passa de 1.000 anos. Peca. Comete pecado. Você não vai viver um dia, você não vai passar de 1.000 anos. E Adão não passou. Então é mentira dos xiitas, que já surgiu, já nasceu, em 885, o El Mahdi, né? Eu até vejo que vai surgir um El Mahdi, um Dajjal, mas aí é as duas bestas, porque Mohammed plagiou a Bíblia, né? A besta do mar o tal do El Mahdi, e a besta da terra, o paranormal que fará milagres, é o Dajjal do Alcorão de Mohammed, de Maomé. Só copiou da Bíblia. Eu enxergo o El Mahdi, né, como a besta do mar, o Dajjal, o anticristo muçulmano, paranormal que fará milagres como a besta da terra, e o dragão do Apocalipse é o Isa Salam, que o Islã chama o Jesus, filho da Virgem Miriam, Maria, né, que vai pousar ali, descer ali na mesquita de Damasco. É o dragão, se você quiser saber, né? Agora presta atenção, que eu começo a falar desse ponto aqui, da besta muçulmana, e eu tenho vontade de explicar o quadro completo, né? Toda vez que eu entro nesse ponto, eu só fico feliz se eu explicar bem completinho. A besta do Apocalipse não tem dentes de ferro e unhas de garras de bronze, como teve Roma, o quarto animal. Porque Daniel diz que depois desse quarto animal surgiria os 10 chifres, né, desse quarto animal, que hoje é a fragmentação do Império Romano. O Império Romano não existe hoje, mas ele está fragmentado em BRICS. A palavra brick no inglês quer dizer tijolo, argila, barro. Aí é Brasil,
Rússia, Índia, China e África do Sul. E os outros 5 dedos de ferro. Aí é os 10 chifres. Estados Unidos, Reino Unido, França, Itália e União Europeia. Isso aí fecha os 10 dedos, né, de barra e ferro, 10 chifres. Só que Daniel 8 diz que quando a Grécia, o Javan lá, aquele bode com aquele chifrão que era Alexandre Magno, Alexandre o Grande, derrotou o carneiro, a Pérsia, que tinha 2 chifres, um grande e pequeno, mas o bodão lá, o Alexandre o Grande, que conquistou o mundo e morreu frustrado porque não tinha mais nada para conquistar, morreu com 33 anos, né? E não deixou sucessor, ele meteu o chifre no Dario lá da Pérsia, derrotou o Império Persa com um exército pequeno, grego, né? Quando ele derruba o Malach, o mensageiro Gabriel interpreta aquilo. Nós temos aí muita gente interpretando Daniel 8 errado. Daniel 8 já está interpretado. E a verdadeira interpretação de Daniel 8, quem deu foi o Malach Gabriel. Você fala o anjo Gabriel, interpretou para Daniel. Mas é o Malach, né? O mensageiro. Então, ninguém vai interpretar melhor do que Daniel. Ele diz que o carneiro é a Pérsia, o Irã, hoje. E o bode, o bodão com chifrão, é a Grécia, Javan. Não tem que dar outra interpretação. E quando o chifrão grande lá, o Alexandre o Grande, foi arrancado, surgiu 4 chifres do bode, que é os 4 generais. Cassandro, Lisamigo, Ptolomeu no sul, no Egito, e Seleuco no norte, na Síria. Aí, olha a precisão da interpretação do Gabriel, no hebraico, Malá, o mensageiro. Ele fala que de um desses 4 chifres, ou de Cassandro, ou de Lisamigo, ou de Ptolomeu no sul, no Egito, ou de Seleuco, na Síria, de um dos 4 chifres, vai surgir a besta, o chifre pequeno. Quando? Quando a taça da iniquidade encher. E hoje já está cheia. Eu acho que já está até transbordando. Quando os pecados não tiver mais nada para multiplicar, maldade, aí diz que um desses 4 chifres, um foi para o leste, oeste, norte, sul, de um dos 4 vem um chifre pequeno. Porque o chifre pequeno não vem dos 10 chifres. Aonde está o Brasil? Aonde está a Rússia? O Brasil está na América do Sul. Aonde está a Rússia? Euroásia, tanto na Ásia como na Europa. Aonde está a Índia, né? Na Ásia. Aonde está a China? No Oriente, né? Na Ásia. Aonde está a África do Sul? No continente africano. Presta atenção no que o Malach, o mensageiro, você fala Gabriel, o mesmo que apareceu para Daniel, para Zacarias, né? E para a Virgem, você fala Maria, mas é Miriam, né? É muito importante essa interpretação do Malach, Daniel. Estou pregando aqui e abrindo as escrituras para você ver de onde vem a besta, para não haver dúvida. Que foi Gabriel que disse para a Virgem Miriam, lá em Matitial, Mateus 1:21, põe o nome do menino que vai nascer de Yehoshua. Ele traz o nome do céu, desceu do céu, o mensageiro. Quem mandou colocar o nome de Yehoshua, se você olhar na Bíblia, não foi Jeová, o Criador dos céus e da terra. Não foi El Elyon, o Altíssimo. El Shaddai, o Todo-Poderoso. Não foi Adonai, aquele que existe por si. É Adonai? É Elohim, né? Elohim, aquele que existe por si mesmo. Adonai quer dizer Senhor nosso. Elohim é porque ele nunca foi criado. Não foi Hashem. Ali, estou dizendo com a Virgem. Você fala Virgem Maria, mas é a Virgem Miriam. Não foi Jeová, o Criador, que desceu do céu e disse para a Virgem Miriam, põe o nome do menino de Yehoshua. Não, foi Gabriel.
Lê na Bíblia lá. O malá, o mensageiro, porque a palavra anjo, ângelos é grego. O hebraico é melhor, é malá, mensageiro. O mensageiro foi enviado por Deus Pai e Jeová. E o Pai foi que mandou o Gabriel vir à terra. E o malá, você fala anjo, Gabriel foi o primeiro a pronunciar o nome Yehoshua. E aqui na Bíblia de Jerusalém, essa Bíblia aqui, eu ganhei de uma assembleia, da Assembleia de Deus. O Rodrigo lá do Parque Amazônia, outro dia ele veio aqui em casa, né? Ele me deu essa Bíblia em 2022. Agora em 2026 ele veio em casa, ele veio tentar me convencer do nome de Jesus. O nome de Jesus, eu disse, Rodrigo, o nome de Jesus quer dizer porco. Você sabe essa Bíblia que você me deu aqui, Rodrigo? Página 1704, aqui no rodapé, para a letra F, diz que o nome em hebraico é Yehoshua, quer dizer Yahvé e Jeová salva. Eu até dei a mesma Bíblia que ele me deu de presente, eu abri no rodapé e pedi para ele ler aí para você ver, Rodrigo. Jesus é porco, é suíno, cedro no espanhol, porco. Larga esse porco. Da Igreja Católica, né? A Igreja Católica foi que criou a letra J no ano 1524 com Jean Jorge Tricino, pai da letra J. Ele era linguístico, gramático, e o Papa Leão X enviou ele para a Alemanha. E hoje nós estamos no tempo do Papa Leão XIV, que diz que Maria não é medianeira, Maria não salva. O Papa de Chicago, americano, Robert Francis Prevost, diz que quem salva a humanidade é Jesus, o porco. Aí o Gabriel, no hebraico, Gabriel, disse à Virgem, põe o nome de Yehoshua, porque não existia a letra J, gente. Vai insistir? Quer ir pro lago de fogo, é? Não vou falar nem abismo, lugar de tormento, onde os demônios pediram a Yehoshua Mashiach, não nos mande para o abismo, lugar de tormento. Que fica esse dilema, né? Inferno é Hades, é grego. Sheol é sepultura, né? Hiena de fogo, ou Guerrinon, no hebraico, os judeus dizem não é inferno, é um lixão, um lixo lá, um aterro sanitário, um lixão, fora de Jerusalém, onde queimava o lixo, né? Né? Mas e o abismo? E o lugar de tormento? Cujos demônios disseram a Yehoshua Mashiach, não nos mande para o abismo, o lugar de tormento. Permita-nos entrar nos porcos. Bem, eu não como mais carne de porco, né? Permita-nos entrar nos porcos. E ele permitiu, os porcos se precipitaram no mar, afogaram, e os porqueiros lá de Gadara expulsaram Yehoshua Mashiach da cidade de Gadara. Não te queremos aqui não, você só traz prejuízo, né? Olha a nossa porcaria aí, os porquinhos, as porconas, os porcão, tá tudo perdido aí, ó. Tudo precipitado nas águas. Mas os demônios, o que eu queria perguntar é isso aqui, porque tem gente que diz que morreu, acabou. Morreu transmigração, o hinduísmo morreu, a reencarnação, o espiritismo, morreu no judaísmo, é o Guerrinon. Aí tem, agora eu vou trazer aqui quantos anos uma pessoa pode ficar no Guerrinon, mas é mentira. Do judaísmo, dos rabinos, da sinagoga, dos judeus. Não existe Guerrinon. E os judeus acreditam até em reencarnação, se você quiser saber. O judaísmo está perdido. É por isso que Mashiach diz em Apocalipse 2, a sinagoga de Satanás, dizem ser Ihudim, judeus e mentem. São sinagogas de Satanás. Todo esse rabinato aí, Rabino Mirra, Rabino Gilberto Boaventura, o Rabino Shapira, que quer ser profeta, interpretar as escrituras, mas ele sempre larga as escrituras para ir pregar Gemorá, Zohar, Talmud, 63 livros de Torá oral, Mishnah, tanto livro, né, que tem a tradição judaica, né?
O judeu não gosta de Bíblia, não. O judeu gosta de tradição e de dinheiro. De enganar os outros e ganhar dinheiro, ficar rico, né? Você me entende, né? E Mashiach diz, é sinagoga de Satanás. O que você vai fazer dentro de uma sinagoga, gente? E Mashiach disse, eis que estou à porta e bato. Quem bate na porta está do lado de fora. Correto? Correto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, 22. Então eu estou perguntando aqui, o que você vai fazer na igreja? 4 paredes? Se o verdadeiro Yehoshua Mashiach, o verdadeiro mediador e salvador, que eu já expliquei aqui que o homem que morreu na cruz não foi Jesus, foi Yehoshua. Ora, o que você vai fazer numa igreja? Se ele está fora das igrejas? O que você vai fazer numa sinagoga? Você diz que as sinagogas são sinagogas de Satanás? Aí em Apocalipse 2, Apocalipse 3, era de Éfeso e era de Filadélfia. Mesquita. Onde tem sheik, imã do Islã, a Bíblia nem fala de mesquita. Porque Mohammed vai fundar, o Mohammed vai nascer no ano 632 e o Islã vai ser criado no ano 720, depois de Paulo, Shaul, após Paulo. Então a Bíblia não fala de mesquita, a Bíblia. A Bíblia fala de sinagoga. Apocalipse diz que é sinagoga de Satanás, de Satã. A Bíblia fala de igreja. Já que você quer o latim, então a Bíblia fala, sua Bíblia fala de igreja. Mas mesmo o seu latim, língua morta da Igreja Católica, não te ajuda, católico, não te ajuda, protestante, não te ajuda, evangélico, não te ajuda, pentecostal, mesmo o seu latim, porque a Igreja Católica ela luta diferente das outras igrejas, que fica aí fazendo show gospel, gente dando piruleta, diz que expulsa demônio, faz cura, ouro em pó, faz dinheiro aparecer. A Igreja Católica luta com o idioma. Quando um pregador prega Jesus na Batista, Augusto Nicodemo, Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, ele é filho da Igreja Católica. Quando Napoleão Falcão, Gilmar dos Santos e da Casa Takayama, Marco Feliciano prega Jesus, está trabalhando para o Papa Leão XIV. Está falando em latim. Fala latim. Assembleia de Deus. Fala latim. Seguidores do falecido Davi Miranda. Você diz, eu falo em língua estranha. Ah, é? E que língua é essa na sua boca? Pregando trindade. Latim. 3 pessoas distintas. Latim. Batizando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Latim. Pregando Jesus. Latim. Ah, é? Você fala em língua e fala latim ao mesmo tempo? A língua morta da Igreja Católica, é? É isso que você faz, né? Pois saiba que o Malá, o mensageiro, você chama de anjo, Gabriel, mas é o Malach. Gabriel diz, põe o nome da criança de Yehoshua. E esse nome está aqui nessa Bíblia. Pelo menos no rodapé, já é um presente. Um regalo no espanhol. Para te livrar dessa cegueira espiritual, porque a igreja só vai acordar na grande tribulação, Apocalipse 7. Viu uma grande multidão que ninguém podia enumerar, contar, de todas as raças, tribos, línguas e nações, de onde vem, quem são. Um dos 24 anciãos dizia, eu não sei, tu sabe, Adonai? Sei, esses aí, ó, Deus amoriano, adventista, renascer, presbiteriano, esses aí, ó, católicos, até católico vai ser salvo na grande tribulação, mas vai ser decapitado. É cabeça para um lado e corpo para o outro. E quem faz isso é o Islã. É a religião do Alcorão. É a religião muçulmana. Não é só... Fica pensando que é só Estado Islâmico, Al-Qaeda, que mata decapitando. A Arábia Saudita mata também. Com aquela espada torta do Islã. Lá tem morte por decapitação na Arábia Saudita, se você quiser saber. Tô mentindo não, tô falando a verdade. Quem são essa multidão? Isso aí eram os batistas, presbiterianos, metodistas na terra, que preferiram o latim do que o hebraico.
preferiram Roma do que os judeus e judinhos. Eu tinha colocado na Bíblia lá, eu mesmo tinha dito, e eu fui dizendo lá para a mulher samaritana, que não é nem em Samaria, nas montanhas, nem em Jerusalém que achareis o Pai, mas eu deixei lá na Bíblia lá que a salvação vem dos judeus. E é o Aná 4:22, o João. Você fala João, né? Mas é o Aná capítulo 4, versículo 22. A salvação vem dos judeus, dos iudinhos, mas eles queriam falar a língua da igreja católica, grande prostituta. Eles não queriam meu nome, não. Aí tiveram que morrer na grande tribulação. Anglicano, episcopal, puritano, menonita, Ashman, Assembleia de Deus, CCB, Quadrangular, Deus é Amoriano, Casa da Bênção, Brasil para Cristo. Isso aí era da Igreja Universal lá, falando latim, da Igreja Mundial, Internacional. Isso aí era da Igreja Videira, Renascedos, para os povos, Sara Nossa Terra. Eles preferiram igreja do que as sagradas letras. Agora tiveram que passar pela grande tribulação. Receberam vestes brancas, como aquelas almas mortas lá no Holocausto, 6 milhões lá do quinto selo, foram dados vestes brancas porque foram mortos. Foram dados vestes brancas para essa multidão que vem da grande tribulação e palma na mão. Palmas, elas tinham palmas na mão. O Apocalipse 20, versículo 4 diz assim, que todos aqueles que a besta decapitou, cortou o pescoço, separou a cabeça do corpo, eles reapareceram lá no milênio e viveram e reinaram com Mashiach 1000 anos. Só que vai ter que perder a cabeça. Você não quer entregar seu coração, assembleano, adventista, batista, presbiteriano, seguidor de William Brennan, pois você vai entregar a sua cabeça. Você vai ver sua cabeça ser torada, partida, cortada na grande tribulação. Filho meu, me dá o seu coração. Não quer não, né? Prepara-te que a grande tribulação está ali. Eu não estou pregando mentira. Eu estou a pregar a verdade. Então, o Malá, em hebraico, o mensageiro Gabriel, dispõe o nome de Yehoshua. Aí eu estou dizendo, vou voltar àquele ponto lá de onde vem a besta. Aí eu estou dizendo que devemos acreditar na interpretação de Daniel 8, Daniel 10 e Daniel 9, as 70 semanas, né? Que o Malá, mensageiro Gabriel, você fala anjo Gabriel, deu ao profeta Daniel. E não foi fácil dar a interpretação de Daniel. Ele teve que lutar 21 dias contra o príncipe do Irã, da Pérsia. Né? O Trump está enfrentando a Pérsia. Essa mesma Pérsia aí que o Donald Trump, o Pentágono, os Estados Unidos, junto com Israel, a IDF, o Exército de Defesa de Israel, a Mossad, a maior inteligência do mundo, Mossad, Pentágono, Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, Israel Katz, ministro da Justiça de Israel, Smotrich, ministro das Finanças de Israel, Ben-Gvir, fanático, Smotrich, Israel Katz, Ben-Gvir, ministro da Segurança de Israel, tudo fanático, é tudo homem louco. Eles acham que pode vencer a Pérsia, o Irã, com F-35, com estilingue de Davi, com domo de ferro lá em Israel. O Trump quer construir um domo de ouro aqui na América do Norte, que o domo de ouro atinja o Canadá, quer tomar a Groenlândia, quer que o domo de ouro vá até a Groenlândia, né, para não ser atacado os Estados Unidos com isso. Mas o Trump entrou numa fria, gente. Donald Trump entrou numa fria em enfrentar a Pérsia e o Irã. Para Benjamin Netanyahu, presta atenção no que eu estou pregando. E Donald Trump, Israel e Estados Unidos venceu o Irã só se o arcanjo Mihael,
E é arcanjo, é o chefe de todos os anjos, malá, mensageiros, que existem na eternidade. Serafim, querubim, anjo. Você sabe que o serafim tem 6 asas, né? 2 cobrem o rosto, ou seja, é reverente. Como é que Mihael vai ajudar Donald Trump se Donald Trump tá sujo nos arquivos de Jeff Epstein? Como é que o arcanjo Miguel vai descer? Porque o Gabriel, mensageiro, enfrentou o Irã, o príncipe do Irã, da Pérsia. 21 dias. Daniel jejuava 21 dias e Gabriel lutava. E não estava conseguindo derrotar o Irã, não. Os judeus falam que o demônio Sarim, né, que ajuda o Irã, é forte. O Rabino Shapira, né? E agora, hoje, 10 horas da manhã, os Estados Unidos vai bloquear o Estreito de Hormuz, vai tomar conta do Estreito de Hormuz. A briga é contra a Pérsia, não é contra o Iraque, em Hormuz, não é contra o Kuwait, em Hormuz. A briga é contra a Pérsia, o Irã, não é contra o Catar, Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes, Omã. A briga é feia, essa briga já aconteceu, gente. Aí no livro de Daniel, e quem estava lutando era Gabriel. E Gabriel não estava conseguindo ganhar, não. Precisou do arcanjo Mihael, descer lá da eternidade. E ela vai dizer, vai, ajuda. Ajuda! Nem Israel, nem Estados Unidos nesta hora vão receber a ajuda de Miguel, porque está podre. Israel tem o dia do orgulho gay. 250 mil gays lésbicos em Tel Aviv, 25 mil gays e lésbicas em Jerusalém Moderna, toda segunda semana de junho. Desde 1998. E de lá para cá Israel não ganha uma guerra, porque Deus não envia mais seus malá mensageiros, como ele enviou em 67, na Guerra dos 6 Dias, 45 mil soldados judeus contra 500 mil de soldados árabes. E eles dizem que viam anjos na Guerra dos 6 Dias. Porque não vê mais anjos, porque Israel comete genocídio, porque Israel tem um dia do orgulho gay. Netanyahu manda soldados israelitas apoiar os gays e lésbicas no dia da comemoração do orgulho gay, a passeata gay em Tel Aviv e Jerusalém. Aí Deus não vai mandar anjo nenhum. Muito menos para os Estados Unidos, que está podre. Está chegando a hora de se dissolver. Mas para Daniel, Deus enviou Gabriel e enviou o arcanjo Miguel, que abriu o caminho lá, ajudou Gabriel e Mihael, derrotou o Irã. Derrotou o príncipe da Pérsia, né? Aí hoje nós temos essas grandes revelações. Do sonho da Nabucodonosor, das 70 semanas de Daniel, do bode e o carneiro, aí a Pérsia, o carneiro contra o bode, Alexandre o Grande, a Grância contra o carneiro, a Pérsia, os 4 animais. Nós temos aí Daniel 11, fala lá que ele é a besta muçulmana, vai lutar contra o rei do sul e contra o rei do norte, vai derrotar os 2 reis. Vai entrar nas terras do rei do norte. Porque a Bíblia diz em Apocalipse 13, quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra a besta? É o rei do sul? Vai perder, diz a Bíblia. Daniel 11:40. É o rei do norte que vai vir contra a besta? Também vai perder. É Israel? A Bíblia diz que ele vai conquistar Israel. É o Egito. É aquelas terras lá do Oriente Médio. Quando essa besta surgir, ela vai conquistar tudo ali, gente. Presta atenção. Eu disse que 5 chifres é o BRICS. Expliquei de onde
O Brasil, o Brasil é América do Sul. A besta não vem da América do Sul, presta atenção. Rússia, Euroásia. A besta não vem da Rússia. Ezequiel 39:2 diz que a Rússia é o Gog que vem do extremo norte de Israel. Do extremo norte, com numerosos povos, navios, soldados, e ainda soldados persas, do Irã, Fut, Líbia, Cuxa, Etiópia, Sudão, vão ajudar os russos, mas Jeová vai derrotar o Gog lá no leste de Israel, onde vai nascer ali, perto do Mar Morto, o Vale do Oberim. 7 meses os judeus vão enterrar os cadáveres, corpos, dos russos, iranianos, líbios, cuxitas, do povo do Kadyrov lá, Chechênia, do Alexander Lukashenko, Bielorrússia. Quem vier com a Rússia vai morrer. Então, não é Brasil, América do Sul, não é Rússia, Euroásia, não é Índia, na Ásia, de onde vem a besta. Estou falando que Gabriel, vamos acreditar, vamos entender, ouvir, entender, compreender e aceitar a interpretação do Malar, do maior anjo mensageiro, do mensageiro de Deus. Para mim é o maior de todos. Gabriel no hebraico. Índia, né? China, Ásia, daí não vem a besta, e África do Sul. Os 5 dedos de ferro, a besta também não vem do Reino Unido, do Charles III. Embora o Alcorão de Mohammed diz que o Dajjal, o anticristo muçulmano, já foi solto. Olha que conversa fiada. Já foi solto numa ilha da Grã-Bretanha, da Inglaterra. Diz que o Dal estava preso lá, o Dajjal. Na Inglaterra, o Corão, o Sheik, os imãs das mesquitas explicam que já foi solto da Inglaterra, o Dajjal. Não, a besta não vem da Inglaterra. Eu vou provar que não vem. Também não vem da América do Norte, dos Estados Unidos. Como o William Branham pregou. O Branham, eu respeito ele, e muito. O Branham era um homem honesto, verdadeiro. O Branham é diferente do Cacu Filipe. O Cacu Filipe é a mamba africana. Cacu Filipe mente com força. Você sabe o que é um homem mentir com força? Tem gente que mente fraco, outros fazem uma mentira leve, mas quando o Cacu vai escrever um capítulo, igual ele escreveu o Cacu 177, agora o Cacu mente com força, põe força para mentir. Tá para nascer na terra um mentiroso igual o Cacu Filipe. Ele foi preso aí no México, no aeroporto do México, escondeu. No Cacu 175, ele escondeu isso, no 176, só que o Cacu é igual o diabo, né? O diabo não dorme, mas cochila. Cacu cochilou agora e soltou que ele foi preso lá no aeroporto do México, que o México deportou ele. Tá vendo, cacuísta? Que Cacu Filipe e o William Branham tem diferença? O irmão Branham foi no México, ressuscitou um bebê que tinha morrido e ganhou 70 mil almas lá no México. Cacu foi no México e foi preso. Foi deportado, porque é mentiroso. Vou falar igual eu ouço umas pessoas aqui em Goiânia, Goiás, falar. Esse mente com força. Cacu mente com força. Cacu Filipe é um mentiroso forte. Mas ele caiu na América Latina. Aqui é Jeová, Deus o Pai, e Yehoshua, Mashiach, o filho do Criador Jeová, deu um tapa no Cacu aqui no México. Aqui. Caiu aqui no México. Pelo aprender, né? Agora presta atenção. A bênção não vem do Reino Unido, que é a Inglaterra, né? Que controla, domina. País de Gales, Escócia, Irlanda, Canadá, Nova Zelândia, Austrália. Você vai ver o tanto de país que o rei Charles é rei. Mas a bênção não vem daí. Também não vem da América do Norte, de Donald Trump. Embora o irmão Branham pregou que a besta vem do Vaticano, de Roma, da Igreja Católica, a primeira do mar. O irmão Branham pregou que a besta também vem dos Estados Unidos, a besta da terra, né?
que fez fogo cair do céu. O Rembrandt disse que isso aí foi Hiroshima e Nagasaki. Mas você sabe que hoje a Rússia tem mais poder de fazer fogo cair do céu com bomba atômica do que os Estados Unidos, né? Tem mais bomba atômica que os Estados Unidos. E além do mais, Apocalipse 19:20 diz que quando Yahushua Mashiach vier no cavalo branco, lá no Armagedon, ele vai capturar vivo os dois indivíduos, a besta e o falso profeta, e eles nem vão experimentar a morte física e vão ser jogados, atirados dentro do lago que arde com fogo e enxofre. Então a besta e o falso profeta, as duas bestas, é dois homens, não é dois países, como El Goldwhite pregou, né, dos Adventistas, e Mombrana pregou também isso, que Mombrana pregava muita coisa que o doutor Uriah Smith, mestre adventista, pregava. Mas você sabe que Mombrana disse que o quarto selo estava fechado. Ele abriu um selo, dois selos, três selos. No quarto, Mombrana, quando foi pregar o quarto selo, Mombrana disse: isso está fechado. Eu não sei o que é não, mas não é para nossa geração não, ele vai ser aberto ainda. Aí Mombrana abriu o quinto selo, Mombrana abriu o sexto selo. Quando Mombrana chegou no sétimo selo, Mombrana disse: outro selo que está fechado. Está fechado ao público. O quarto e o sétimo. O sétimo selo é a vinda do Senhor, né? É os 7 trovões. Que eu expliquei que antes das 7 vozes, dos 7 trovões, 7 vozes, tinha que haver o rugido do leão. Lê Apocalipse 10:3. O anjo forte pisa com o pé no mar e na terra. Ele tinha um arco-íris sobre ele. O anjo forte. O Malá. Mas ele é o Mashiach? Que ele está com o livrinho. No capítulo 10. Porque no capítulo 5 ninguém podia olhar e nem tocar no livrinho, selado com 7 selos por dentro e por fora. Mas esse anjo, Malá, mensageiro, ele está com o livrinho. E com o pé na terra e no mar. E ele vai dizer que resta pouco tempo. E quando ele vai dar um grito ali, diz a Bíblia que ele gritou e rugiu como o leão. O leão rugindo. Depois disse que esse rugido do leão virou 7 trovões. Que virou 7 vozes. 7 vozes, 7 trovões. Então tem 3 coisas ali. E eu já preguei o rugido do leão. Já preguei. O que é o rugido do leão? As 14 cartas de Paulo. Porque o Mombrana diz que o leão é Paulo. Aí na era de Éfeso, enfrentando o cavalo branco, o Nico, o conquistador, o nicolaísmo, né? Com a coroa e um arco sem flecha, a qual era o Papa de Roma, né? Roma conquistando os laicos, leigos. E o evangelho, Betsorá, Boas Novas de Paulo, rugiu. E aí hoje, eu já preguei 3 vezes, nesses 3 anos e meio, as 14 cartas de Paulo. Na primeira vez, eu trouxe 200 mandamentos. Na segunda vez, eu trouxe 598 mandamentos de Paulo nas 14 cartas. Agora eu terminei de pregar a terceira vez, as 14 cartas, eu preguei mais de 700 mandamentos. E Gálatas 1:8, Paulo disse: um malá, um anjo, um mensageiro descendo do céu, ou nós mesmos, ou alguém pregar boas novas diferente do que já foi pregado, considere maldito, anátema, amaldiçoado. Aí eu quero ver como é que você vai entrar no céu. Sem as boas novas de Paulo. Porque agora para entrar no céu você tem que usar túnica. Homem, vestido. Eu quero ver quem vai querer usar vestido. Né? Para entrar no céu, mulher, você tem que usar o véu. Mulher do tabernáculo, branamista, que não corta nem a ponta dos cabelos, a qual os pastores branamistas que a glória da mulher é ela nunca cortar as pontas do cabelo. Pois Paulo diz que se a mulher não se cobre com véu, mande ela cortar os cabelos. Coríntios 11, versículo 3, 1 Coríntios. E se para uma mulher
indecente, vergonhoso, cortar os cabelos e rapar a cabeça, que ela cubra a cabeça com véu. Versículo 10 diz assim: é sinal dos malados, mensageiros dos anjos. E é o que mostra que a mulher está debaixo da autoridade do marido, é submissa ao marido, é quando ela põe o véu. Então, o que eu estou pregando é maior do que o que o William Branham pregou. O que eu estou a pregar nesta hora é maior do que os pastores do tabernáculo pregam. Eu estou pregando o uso do véu. No momento em que os Estados Unidos enfrenta o Sarim, o príncipe da Pérsia, o príncipe do Irã, e não está dando conta de derrotar o Irã, não. Trump está apanhando, está arregando, está amarelando, não sabe o que faz. Entrou no atoleiro, pior do que o Putin lá na Ucrânia, que já tem 4 anos de guerra, outro atoleiro. O Trump entrou num pior. Foi enfrentar o príncipe da Pérsia, o Irã, logo o Irã. E eu estou a pregar aqui nesse momento, quando o Trump quer mudar o regime, que tem Assembleia, como é que é lá o nome no Irã? Tem 81, se o Trump matou o primeiro Iatolá, o grandão, Eli Khamenei, tem mais 81 Iatolá para o Trump matar. Para não ter mais Iatolá no Irã, Trump teria que matar mais 81 Iatolá. Ele só matou um, gente. Tá tendo essa dificuldade toda. Quase matou o filho do Eli Khamenei, o Mojtaba Khamenei, que agora é o Iatolá. Para o Trump acabar com o regime, ele teria que matar 81, a Assembleia dos Iatolá. Que mata um, o outro substitui. Ele mata um ministro da segurança, da inteligência do Irã. Tem 3 na vaga. 3 esperando a vaga. Mata e não acaba. Por que não acaba? Porque ele está enfrentando a Pérsia. Não é fácil enfrentar a Pérsia. O único que tem poder de derrotar a Pérsia é o arcanjo Miguel. É Miguel. Mihael. E ele não vai descer agora, não. Miguel, Daniel 12:1, só desce na angústia de Israel. Israel não está passando angústia ainda? Matando criança, velho, genocídio, criando pena de morte, vai enforcar os palestinos, fazendo genocídio no mundo todo, Israel aí agora. Israel não está passando por aperto ainda não, angústia não. Daniel 12 diz que quando chegar a angústia de Jacov, a angústia de Israel, aí o Miguel desce. Ele não vai descer não, ele desceu para apoiar Gabriel por causa de Daniel. O Baltazar, não? Daniel. Que Daniel era um homem santo, Kadosh, né? Mas Netanyahu é criminoso de guerra, Trump é criminoso de guerra, Putin é criminoso de guerra, o arcanjo Mihael não vai descer para dar vitória para criminosos de guerra, não. Ele vai descer, mas é na grande tribulação, para cumprir Daniel 12:1, que haverá um tempo de angústia como nunca houve na terra. Nesse tempo, o príncipe, né, Miguel descerá, e há de ser que vai ser salvo todo aquele que tiver seu nome escrito no livro. Isso é os 144 mil, gente. O remanescente, os filhos voltarão aos pais. Aí nesse tempo, quando o príncipe Miguel descer, Elial está na terra, pregando. Elial, o profeta Elias de Malahim, Malaquias, vai estar como na primeira vinda do Mashiach, e Ruanã teve lá, você fala João Batista, tinha o espírito de Elial, para converter os pais de volta aos filhos. Agora Elial, estará na terra, quando o príncipe Miguel, o arcanjo Mihael, descer no período da grande tribulação. Mas agora os Estados Unidos vão apanhar. Israel vai apanhar. Quem tentar enfrentar o Irã vai apanhar, para aprender. E saiba que Jeová, o Eterno,
o Elohim, ele só defende Kadosh. Ele só defende quem é santo. A pregação tá gostosa, não? Tá gostoso esse alimento, né, que eu tô pregando aqui nesta hora, não? Tá uma maravilha, não? Então não vem dos Estados Unidos, da América do Norte, não vem da França lá, do Napoleão Bonaparte, que perdeu para a Rússia, não? Não vem da Itália. A Itália vai pegar fogo. A Bíblia diz que a besta, com os 10 chifres, vai comer a carne da grande prostituta, Roma, né, a Igreja Católica Romana, vai torná-la nua e desolada e vai queimá-la com fogo. Então, por isso que eu estou pregando que a besta não é o Papa Leão XIV, vem de fora. Porque como que o Papa Leão vai destruir a Igreja Católica? Apocalipse 17 diz que a besta e os 10 chifres vão odiar a prostituta, né? Diga se o Islã cruza com cristão, com cristianismo. Diga se a religião de Mohammed cruza com a religião de Jesus, o porco. Que eu tô fora! Quem é de Deus vai estar fora do sistema religioso nesta hora, tá tudo podre. O Islã odeia o cristianismo. O Issa Salam, que diz que é Jesus, o filho da Virgem Miriam, Mohammed cita ele 25 vezes no Alcorão. Jesus, o Issa. Ele diz que quando ele vier, ele vai provar que nunca morreu na cruz. Vai provar que ele nunca morreu e ressuscitou. E vai derrotar a religião da cruz. Eu já disse que eu não uso cruz. E nem crucifixo. Esses bonecos, né, no espanhol, boneco. Eu não tenho estátua nenhuma. Eu acredito na cruz porque o Brasil tem o Cruzeiro do Sul. A cruz do Cruzeiro do Sul. Isso aí o Islã não vai derrotar, não. E nem quebrar. Agora, a espada torta do Islã, com a espada reta dos cruzados templários, a espada do cristianismo, a espada das igrejas cristãs, que é a Igreja Católica é a mãe. A Igreja Católica trouxe cruzadas, Inquisição, matou 68 milhões de protestantes cristãos. A Igreja Católica tem que pagar pelos pecados. E o que Deus fará? Ele vai permitir o Islã destruir o catolicismo. Leia na Bíblia, Apocalipse 17, a besta e esses 10 chifres vão queimar a prostituta católica com fogo. Não é eu que digo isso, não é a Bíblia. Portanto, a besta não vem de Roma. Também não vem da União Europeia, né? Acho que é mais de 30 países na União Europeia. De onde vem a besta? Aí eu vou terminar a pregação voltando ao capítulo 8 de Daniel, lá, Daniel 10, o mensageiro Gabriel interpreta. Ele diz, o Javã, a Grécia, é esse bode aí, com chifrão. O chifrão aí, Alexandre o Grande, né? Quando esse chifrão, esse chifre grande for arrancado, no seu lugar nascerá 4 chifres. Ao norte, Seleuco, ao sul, Ptolomeu, o Lisamigo foi para outra região e o Cassandro para outra. Do jeitinho que o Malá, o mensageiro, o anjo Gabriel, o Malá, Gabriel interpretou. Só que vai ver lá em Daniel, o Malá, Gabriel vai dizer assim, e de um desses 4, Cassandro, Lisamigo, Ptolomeu ou Seleuco, de um dos 4 vai surgir o chifre pequeno. De onde vem um chifre pequeno? De um dos 4. Quando? Quando a iniquidade multiplicar. Quando a maldade crescer na terra. Quando não tiver mais freio para o pecado. É hoje, é agora. Aí ele diz, de um desses 4 chifres vai sair o chifre pequeno, que é a besta islâmica, que vai receber todo o poder global, mundial, desses 10 reis, 10 dedos de barro e ferro. Essa hora está chegando. É a próxima coisa que vai acontecer isso. Agora, de onde vai surgir essa besta? Vem de Ptolomeu, no Egito? Vem de Cassandro, acho que Cassandro foi para a Turquia, Antioquia, não? Vem de Lisamiaco ou vem de Seleuco,
ao norte de Israel, a Síria. De onde vem o chifre pequeno? Olha, gente, em Daniel 11 aí, aqui na Bíblia de Jerusalém, tem rodapé, até eles interpretam que em certa parte de Daniel 11 é o antigo Epifanes, né? E o antigo Epifânes era grego, como Seleuco era grego. Seleuco, o general de Alexandre, que quando Alexandre foi morrer, os 4 generais chegou ali perto de Alexandre, nas últimas palavras, e disse, diga quem vai te suceder. Ele morreu sem dar sucessor. Aí os 4 generais mais fortes dividiu o reino grego, que era o mundo todo, né? E o Seleuco foi para o norte. Seleuco era grego. E o antigo Epifânio era grego. Ele não era de outro lugar, a não ser da Grécia. E do norte vem o antigo Epifânio, que é uma figura. Antigo Epifânio nem é, você fala anticristo, eu falo antimachia, ele só é um tipo. O que o antigo Epifânio fez? Colocou a estátua de Zeus no templo dos Macabeus. Essa Bíblia aqui tem Macabeu 1 e 2. Você lê a Bíblia de Jerusalém, você vai ver a história dos Macabeus, de antigo Epifânio. O que ele fez? Ele pegou as meninas israelitas virgens, vendia. Ele colocou a estátua de Zeus, o maior deus dos gregos, na mitologia grega, né, o pai dos deuses, colocou dentro do templo lá do Beit HaMikdash, e ele obrigou os judeus, os iudinhos, os hebreus, no tempo dos Macabeus, a sacrificar cedro, porcos, no altar do Beit HaMikdash, do templo hebreu judaico, que sacrificava a Jeová. Uma abominação, não? Mas esse antigo Epifanes, ele ainda não era besta. Ele só era uma pequena sombra. Por que ele era uma pequena sombra? Porque essa besta vem do norte. Leia Daniel 8, 9. É a própria Bíblia, a própria interpretação, diz que vem do norte, que ele diz assim, vai crescer para o sul é o Egito. Vai crescer para o leste, o Oriente. Tomará o Egito. Vai tomar a terra gloriosa, formosa de Jerusalém. Ora, se ele está crescendo para o sul e para o leste, então ele está vindo do norte. Ou do Líbano, ou da Síria, Damasco, ou da Turquia. E agora o Erdogan, e o nome Erdogan dá mesmo. Erdogan diz que pode invadir Jerusalém, como ele invadiu Nagorno-Karabakh, né? E a Armênia, né? Ele deu um aviso para o Netanyahu. Ele quer prender o Netanyahu, o Erdogan, quer dar 5 mil anos de cadeia para o Netanyahu, né? Embora o nome Erdogan também tem 666, né? Como Tony Blair, como Vicários Filides lá no trono do Papa Leão XIV. Vamos ver quem é o 66, né? Eu não sei quem é. Sei que vem do norte, ou da Turquia, Síria. A Síria também tem um cortador de cabeça daqueles. Ahmed al-Sharaa, o nome de guerra dele, na Al-Qaeda, no HTS, no Abu Mohammed al-Jolani. Jolani quer dizer colinas de Golã, ou seja, o nome do Ahmed al-Sharaa de guerra, quando ele estava preso no Iraque. E como que pode um cortador de cabeça virar presidente de Damasco, na Síria? Como pode ele chegar na Casa Branca e o Donald Trump ainda jogou perfume nesse ditador cortador de cabeça? Ele também não está aí por acaso, não. Ou vem do Líbano, olha o norte de Israel, Líbano, Síria ou Turquia. Eu não sei quem é, sei que vem daí. E diz que vai tomar Israel. Essa é a interpretação de um dos 4, não é dos 10 chifres, de um dos 4 chifres virar o chifre pequeno. Aí tem gente que eu já vi pregar que diz que Alexandre Magno Grande vai ressuscitar, por causa dessa interpretação do malado mensageiro Gabriel. Eu não acredito que Alexandre o Grande vai ressuscitar, nem Bento XVI, igual eu vi gente pregando no Brasil. Agora já tem um novo aí pregando que dia 18 de maio o João Paulo II vai ressuscitar. Não vai ressuscitar não. Mas que virá uma besta do norte de Israel. Ela vem do norte. Não dos 10 chifres. É os 10 chifres.
5 dedos de barro e de ferro darão poder à besta em 1 hora. Ela vem de uma dessas 4 direções, de um desses 4 chifres, de um desses 4 generais de Daniel, que Daniel viu no capítulo 8. Eu estou pregando Bíblia. Se você não quer crer, o problema não é meu. Mais claro do que isso eu não consigo pregar. Então eu estou encerrando. Mas lembra, eu tenho pregado que agora à meia-noite, na hora da meia-noite, no grito da meia-noite de Matitial 25:6, que é essa pregação que eu estou pregando, eu tenho pregado que agora ficou mais difícil nascer de novo. Era fácil, gente, nascer de novo quando Mombrana pregava. Batizar em nome de Jesus, Mombrana pregava contra a Trindade, Mombrana pregava predestinação. A porta era estreita ali, mas era mais fácil de entrar. Era fácil nascer de novo. Quando em Chicago, nos Estados Unidos, havia um homem lá chamado Dwight Lima Moody. Ele ganhou 1 milhão de almas. Ele era batista, ele pregava bem demais da conta. Ele era um engraxate, né? Era bom entrar, era melhor, era mais fácil entrar na porta. Porque o novo nascimento é uma porta. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, né? O reino de Deus tem uma porta. Quem é a porta do reino de Deus? É Yehoshua Mashiach, diz: eu sou a porta. Se você passar por mim, você vai achar pastagem, vida eterna, vida com abundância. Mas tem que ser por mim. Se você entrar por Cacu Felipe, aí é lobo. Por Edir Macedo é lobo. Por Valdomiro é lobo. Por Manel Ferreira é lobo. Se você entrar por José Wellington, é lobo. Malafaia é lobo. Você tem que entrar pela porta, se você quer nascer de novo. William Branham apresentou a porta, mesmo com o nome de Jesus, mas era o tempo da ignorância, ainda dava para salvar. Dwight Moody, Billy Sudan, Hudson Taylor, Adoniran Judson, David Livingstone, né, que teve seu coração enterrado na África, e o corpo foi enterrado aí na Basílica, na Inglaterra, né? Hudson Taylor, William Carey na Índia. Esses homens, todos esses homens era porta. Jonathan Edward, John Wesley. Deus nunca fica sem enviar um homem à terra para que a porta do novo nascimento, para que você entre. Zwinglio, Calvino, Lutero, John Hus, John Wycliffe, Pedro Valdo. Ele sempre tem um homem na terra vivo, pregando. Só que eu não me declaro profeta, não. Eu sou um Zé Ninguém, eu não sou nada. Eu só sou um pregadorzinho. Mas eu digo, a porta para nascer de novo hoje é Yehoshua, não é mais Jesus, não. Agora é Yehoshua HaMashiach, o Mashiach, o Salvador, o Mediador, o Filho do Criador Yehová. Só que agora ninguém quer entrar porque tem que usar a túnica, vestido, não? Qual homem que vai querer entrar? Essa porta aqui vai ser recusada. As mulheres não querem entrar, porque tem que usar o véu no ônibus, no centro da cidade, não pode aparecer um fio de cabelo. Porque a mulher tem que lavar os pés na hospitalidade dos irmãos. Aqui eu mudei. O Mombrana colocou lava-pés depois do cálice, do pão e o vinho, o cálice. Eu trago o lava-pé para onde Paulo trouxe. É na hospitalidade, né? A mulher casada, quando hospeda um varão, um irmão, um kadosh, ela lavará os pés dos santos, né? E hoje as mulheres não querem fazer isso, quer lavar pé de mulher. Igual o William Branham colocou na ceia. Mas lá você fala João, mas é Ronan 13. Eu não vi mulher lavar pé nenhum lá na ceia, lá do Mashiach e Yehoshua. Ele lavou os pés dos 12 apóstolos, depois ele mandou lavar os pés uns dos outros. Mas Paulo não estava lá. Aí em Coríntios 11, Paulo fala do cálice, o perigo de tomar o cálice e o pão, comer o pão e beber do cálice indignamente. Mas Paulo não manda lavar pés lá em Coríntios 11, na ceia de Adonai, na ceia de Adon. Adon no hebraico é o Senhor. Mas Paulo manda lavar os pés em casa. E é a mulher que vai fazer isso.
Como a Abigail, a viúva lá, do Nabal lá, que casou com o rei Davi, disse para os servos de Davi, os soldados de Davi: eu vou lavar, como serva de Davi, eu vou lavar os vossos pés. Se a mulher lava os pés do varão, dos varões, né? E eu estou trazendo isso, eu estou mudando o que o Mombrana fez, colocou o lava-pés depois do pão e do cálice, eu estou trazendo para onde Paulo colocou, eu estou trazendo para o devido lugar, para o lugar certo. Quer discutir? Discuta. Mas eu estou colocando a coisa no lugar certo. É o meu dever, é igual dízimo. Eu proíbo pagar dízimo, porque Paulo não usa nem a palavra dízimo em Romanos, Coríntios 1 e 2, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Timóteo 1 e 2, Tessalonicenses 1 e 2, Tito e Filemão. Dízimo nunca foi nem essa palavra é mencionada entre os gentios, os não-judeus. Dízimo, Paulo só falou dele em Hebreus, que é para os israelenses. 7,5 diz que a tribo de Levi institui e estabelece o dízimo e pode receber dízimo de acordo com a Torá, a lei do profeta Moisés. Nós não. Então é a maior mentira do mundo. E quem criou ela foi a Igreja Católica. No Concílio de Macon, segundo ano 583, a Igreja Romana instituiu o dízimo para dar salário para papa, bispo, arcebispo, padre. Aí essa herança desse dogma católico, todas as igrejas evangélicas, protestantes, pentecostais, neopentecostais adotou. Mas eu cancelo, eu proíbo, não tem dízimo aqui. Quem pedir dinheiro é falso profeta. A pregação é gratuita. Se depois da pregação de um pregador, do grito da meia-noite, um irmão, uma irmã quer dar 1 quilo de carne, um pacote de farinha de arroz, aí é com o irmão e a irmã. Mas se o pregador pedir oferta, dinheiro, é falso profeta. Se ele pedir dinheiro, particularmente, é falso profeta. Se os irmãos quiserem dar, eu digo que se tiver uma congregação e não é em 4 paredes, deve ser em casa. Aí se os irmãos quiserem dar uma lata de óleo, uma farinha, um sabão, um sabonete, um shampoo, nós não podemos proibir ninguém de dar, se quiser dar, né? Mas se pedir é falso profeta. Não pode pedir dinheiro. Eu estou pregando certo. Estou trabalhando, eu tenho uma barbearia aqui, eu faço barba, corto cabelo. Eu estou vivendo pela graça do Criador, do suor. Do jeitinho que o Criador mandou viver. O homem viverá do seu suor. Não é do suor dos outros, não. Aí eu quero ver quem vai querer pregar para ganhar uma lata de óleo, 1 quilo de arroz, 1 quilo de carne, 1 quilo de farinha. Eu estamos vendo, André Valadão, eu ouvi dizer que está ganhando 1 milhão de salário da Igreja Batista Lagoinha. Esse pastor, eu esqueço o nome dele, do Recife aí, está metido em escândalo, o salário dele é 400 mil reais, né? Vamos fazer, gente. Vamos trazer a palavra original de volta. Vamos ver quem prega para ganhar 1 quilo de arroz, 1 quilo de farinha, 1 quilo de sal, uma lata de óleo. Vamos ver quem vai pregar sem pedir dinheiro, sem obrigar as pessoas a dar dinheiro. Vamos ver quem vai pregar corretamente, não igual esses falsos profetas que dizem: quem tem fé para dar 10 mil reais, levanta a mão. Para dar 5 mil reais, levanta a mão. Falsos profetas, lobos vestidos em pele de ovelha, cães gulosos, que comem a carne, a pele, tritura até os ossos do rebanho. Vamos trazer a palavra original e acabar com os lobos. Quero ver quem vai pregar e vai sair feliz levando uma lata de óleo, um bombril ou uma bucha de lavar prato, né? Vamos ver, ou uma escova de lavar roupa. Vamos ver quem vai ficar feliz. Então, gente, o reino de Deus ainda está na terra. Aqui, ó, essa pregação das escrituras que eu estou a pregar nesta hora, mas vai ser difícil entrar, gente, que o preço é alto.
Mas Mashiach diz, compre colírio, você tem que pagar o preço. Os seus olhos ser abertos. Compre vestidos brancos, não é calção, short, bermuda, camisa regata, fio dental, que é uma desgraça, biquíni, que é uma desgraça, baby doll, que é uma desgraça, ou a mulher usar calça comprida, que é uma desgraça. Ele mandou comprar vestes brancas, vestido branco. E se vista para que não apareça a vossa nudez. Compre ouro, ouro puro, viu? Para que te enriqueça. E ouro Kefa, que você chama de Pedro, e Yehoná, que você chama de João, não tinha ouro. Eu não tenho ouro e não tenho prata, né? Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Yehoshua Mashiach, o coxo tinha 38 anos sem andar. Levanta e anda, né? Então tem que pagar o preço. Aconselho, é um conselho. Eu repreendo e educo a todos que eu amo. Agora compre o colírio, compre o vestido branco e compre o ouro puro verdadeiro. É a ordem. Isso aí você não paga com real, com dólar, libra esterlina, ian, moeda chinesa, peso. Não, você vai pagar com sua vida. Renuncia a si mesmo. Tome essa cruz. Tome a sua cruz. Siga-me. Quem não renunciar a si mesmo não pode ser meu discípulo. Você vai ter que perder sua vida. Quem perder sua vida, perder parente, amigo, colega, irmãos de igreja, do sistema, né? Quem não perder sua vida por mim não pode ser salvo. Se você perder, acha lá de volta. Eu estou pregando o último novo nascimento. A última pregação. A porta da graça, nós estamos à meia-noite. Ela fecha à meia-noite. À meia-noite o grito, eis o esposo, saí-lhe ao seu encontro. Só que a porta já está fechando. Se você entrar, mulher ou homem, você vai entrar espremido. Exprimida! Você vai entrar arrochada. Você vai entrar arrancando brinco, jogando batom no lixo, jogando até crucifixo fora, bonecos, estátuas. Jogando short, maquiagem, unhas falsas, cílios falsos, cabelo falso. Tudo que é mentira e falsidade. Você só passa pela porta hoje se primeiro você abandonar essas coisas. Atos 2:38. O que faremos, 37, o que faremos para sermos salvos, varões e irmãos? Aí Kefa diz assim, faça techuvá. Porque arrependimento é uma palavra católica latim. Então é melhor techuvá no hebraico. Volte para o Criador, Deus Jeová. Abandone o mundo, abandone o pecado. Antes de fazer tevilá. Antes de você ir à água, ser mergulhado na tevilá, porque batismo é grego. Vamos falar em hebraico, tevilá, mergulho e imersão. Antes de você emergir a água, você tem que fazer techuvá, que é a conversão, se converter. E converter é pegar tudo que é pecado, tudo que é de ruim e jogar fora. Aí você vai para as águas. Porque senão você vai para tevilá, para o mergulho, para a imersão, igual o Shimon mágico, né? Ele não mudou nada da vida dele, mergulhou lá na tevilá com Filipe, o evangelista, imergiu, mas não recebeu o Ruach HaKodesh. Porque Espírito Santo, olha o problema aí. Espírito Santo, Mashiach Yehoshua nunca falou, vocês vão receber o Espírito Santo. Não, ele falou, vocês vão receber o Ruach HaKodesh. Porque a palavra Espíritos Santos é latim, é italiana. No grego, Espírito é pneuma. Eu prefiro o hebraico, o movimento, o sopro da vida. Ruach de Jeová, Ruach do Deus vivo, Ruach HaKodesh. Primeiro, techuvá, conversão. Segundo, tevilá, mergulho e imersão. E se você fez certo, aí você recebe o Ruach HaKodesh, o selo para ir no xaluf, no arrebatamento. Mas tem que vir na linha, gente. Não vem igual o Shimon mágico lá. Ele não mudou nada, os costumes, os hábitos.
as coisas, os objetos errados que ele tinha. Depois ele quis dar dinheiro a Kefa, que se chama de Pedro. E Kefa disse, seu dinheiro seja para a tua perdição. O dom de Deus não é vendido. Você acha que você pode comprar? Você vai se perder. Aqui agora, no grito da meia-noite, eu não quero dinheiro, nós não queremos dinheiro. Eu não quero seu dinheiro, não. Eu proíbo pagar dízimo, proíbo pedir dinheiro. Mas se entrar, vai ter que entrar largando o mundo. Vai ter que entrar abandonando o pecado. É o último novo nascimento. E ele é mais duro, porque é para as virgens, né, prudente, né? Para as virgens sábias nesta hora. Estou terminando a minha pregação nesta hora, que o Criador, o único Deus, Jeová, Deus e Pai, o único Deus, e seu Filho, Yehoshua HaMashiach, o Salvador e mediador entre Deus Pai, Jeová, e os homens e a humanidade, abençoe esta palavra nesta hora. Amém.